Meu nome é Luciane, para quem não me conhece, e eu sempre passo por aqui para fazer algumas reflexões e compartilhar um pouco das coisas que eu vivi e de como Deus entrou na minha vida e fez coisas maravilhosas. Então, eu acho, como eu já disse em outros vídeos, eu acho injusto da minha parte não compartilhar com tantas outras pessoas que podem tirar experiências e perceber como Deus ele realmente ele faz milagres grandiosos na vida da gente quando a gente se entrega de verdade a Ele. Então esse é meu objetivo e quero compartilhar então hoje uma mensagem a respeito hoje eu escolhi o tema de ressurreição. Até porque algumas semanas atrás a gente celebrou a Páscoa, né? E a Páscoa ela nos remete a isso, né? Significa isso, a ressurreição de Cristo. E hoje eu quero fazer algumas reflexões justamente a respeito de ressurreição. Ressurreição, né? A grande maioria das pessoas conhece o conceito da palavra, né? Que é voltar à vida após a morte, né? Mas aí a gente já pode refletir, porque geralmente a gente pensa na morte física, né? Mas não é só essa morte que existe. Existe a morte emocional, existe a morte espiritual, né? Dependendo do que a pessoa passa, a pessoa se fecha para Deus, né? Então a morte espiritual, a morte emocional mesmo, em razão das coisas que a pessoa passa na vida, né? Então existem muitos tipos de morte e Deus ele atua na ressurreição, né? De todas as áreas. Ele nos ressuscita em sentido emocional, ele nos ressuscita em sentido espiritual, né? E Deus pode também ressuscitar em sentido físico, muito embora, né, através de curas, né? A gente pode pensar nesse sentido, né? Curas físicas também, que também é uma forma de ressurreição. Bem, vamos falar um pouco a respeito da morte emocional, né? E depois a gente comenta um pouco a respeito da espiritual também. Mas no caso da emocional, o que pode acompanhar, aliás, quando a pessoa está sentindo uma morte, está vivendo esse período de morte emocional, o que a pessoa pode sentir, digamos assim? Pode ser a morte dos sonhos, morte de projetos que a pessoa tinha, tudo que um dia a pessoa quis, tudo que um dia fez ela vibrar, hoje já não, a pessoa já não acredita que aquilo não vai acontecer mais. Então, sonhos, por exemplo, né? Quando a pessoa tem muitos sonhos, aquilo dá um brilho no olhar, né? E quando a pessoa perde aquilo ali, de certa forma pode ser uma morte emocional também, porque o ser humano ele é feito de emoções, né? Feito de sentimentos, emoções, né? Quando a pessoa começa a ser invadida pelo desânimo, autoabandono, né? O que é o autoabandono? A pessoa vai se largando, se abandonando, a desesperança, né? A pessoa já não acredita em mais nada, né? Então isso já é sinal de que a pessoa não está bem em sentido emocional, né? Qual que pode ser a fonte disso? Bem, a fonte pode ser várias, depende da pessoa, depende da realidade na qual ela está inserida. Mas, por exemplo, eu marquei algumas coisas aqui. Por exemplo, traumas de infância, que sempre ficam ali no inconsciente, no subconsciente. Traumas que de repente em algum momento da vida voltam, né, à tona. Outra coisa, um choque emocional, choques emocionais, aí depende também, pode ter várias situações nas quais a pessoa se depara e sofre um determinado choque. A pessoa também ela se abala em sentido em sentido emocional. Uma confiança que foi quebrada, uma pessoa que foi embora, né? Que a pessoa muitas vezes é difícil para a pessoa aceitar.
eu posso falar um pouco nessa questão, no meu caso, a respeito de um choque que eu tive, um choque emocional muito forte que eu tive, que eu já comentei, foi quando a religião que eu praticava desde a minha infância. Então eu acreditava muito nas doutrinas e em tudo. E num determinado momento, após, né, assistir, ver muitas notícias e me inteirar de vários assuntos, eu percebi que não era aquilo que eu imaginava que fosse. E aquilo me deu um choque emocional tão grande, que foi uma decepção assim que me levou. Me levou, assim, eu sempre falo que me levou pro fundo do poço, porque me levou mesmo, foi um choque grande que eu tive de algo que, no caso era uma instituição religiosa, mas assim, algo que eu confiava totalmente. Depois eu vi que não era bem daquele jeito, que não era daquela forma, que existia muitas coisas por trás, que eu não conhecia, coisas, né, que eu nem passava pela minha cabeça que pudesse acontecer dentro daquela organização religiosa. Então, a decepção foi tão forte que me quebrou em sentido emocional, me quebrou. E isso é importante eu compartilhar, porque às vezes acontece isso com outras pessoas também. Às vezes, dependendo de alguma situação, uma decepção, mesmo que seja na área, a gente se decepciona, na verdade, na verdade é com o ser humano, porque a instituição religiosa é formada ali, né, por pessoas. No meu caso foi pela instituição mesmo, muitas coisas que não eram corretas, eles ensinavam. Então, quando eu percebi isso, me deu esse choque, né, desse choque. E a gente, mesmo não querendo, eu sempre procurei tentar separar de Deus. Eu falei, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tem culpa disso. Mas a gente acaba se abalando, e isso aconteceu comigo também. Então eu tive esse choque emocional, né? E por muito tempo eu fiquei infeliz, né? E a infelicidade é um indício também de que você não está bem, né, em alguma área. É como o carro, quando acende qualquer luz no painel, é sinal de que tem alguma coisa que não tá legal. Então essas emoções que a gente tem, como a infelicidade, a desesperança, o próprio autoabandono que eu já comentei, é um indício de que tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa ali que a gente precisa rever, né? Porque a emoção, ela serve justamente para isso, para a gente tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão diante do que a gente está passando, para que a gente para que coisas mais graves não aconteçam, né? Bem, as questões espirituais também, como eu disse, a própria decepção, quando a gente está doente em sentido emocional, e também beira a questão espiritual também, é muito ligado um com o outro. A decepção, aliás, a morte espiritual vem da pessoa ter se decepcionado com Deus. Às vezes alguma coisa que ela queria que acontecesse não aconteceu. E infelizmente a gente que é ser humano, a gente acaba colocando, muitas pessoas colocam a culpa em Deus, sendo que ele não é o culpado das nossas dores. Não, muito pelo contrário, né? Na vida nós podemos ter muitas dores, mas ele é a única solução para as nossas dores, né? Para que a gente possa voltar à vida de novo, para que a gente tenha de fato uma ressurreição em sentido completo, vamos dizer assim, emocional, espiritual, né? E, como eu disse, muitas pessoas falam, não quero mais saber de Deus, porque aconteceu isso comigo, aquilo comigo, e não foi justo, e não foi correto e tal. E, infelizmente, a pessoa vai pelo caminho errado, porque ali só vai ter mais sentimentos negativos, porque o ser humano, ele é totalmente dependente de Deus, né? Ele é totalmente dependente. Então, a partir do momento que a gente se desliga da fonte, que é Deus, a nossa tendência fica cada dia mais triste, mais infeliz, mais desesperançoso mesmo, né? Bom, então, assim, os problemas que nos levam à morte emocional, à morte espiritual, podem ser vários, de várias fontes, mas a solução é apenas uma: Deus e Jesus Cristo, né? O grande eu sou.
Então eles sim são eles são a solução para qualquer problema que existe, né? E só eles podem nos trazer de volta a vida, literalmente nos ressuscitar, vamos dizer assim, né? Nos ressuscitar. Eu vou comentar com vocês aqui um exemplo, né, da passagem do Evangelho de João, capítulo 11, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. É muito interessante. Eu marquei aqui alguns pontos para comentar com vocês e depois a gente faz algumas reflexões também sobre essa passagem, né? Bom, então Lázaro era irmão de Marta e de Maria e eles eram muito amigos de Jesus. E num determinado momento Lázaro ficou muito doente e Jesus estava longe, né? Lázaro e as suas irmãs moravam em Betânia e Jesus estava a 2 dias de Betânia. Aí avisaram a Jesus, né? Chegou ao conhecimento de Jesus de que Lázaro estava muito doente. Aí o que aconteceu? Jesus, se ele voltasse de imediato, ele chegaria 2 dias depois, mas ele ainda permaneceu onde estava por 2 dias para só depois ir até Lázaro. Quando ele chegou até Lázaro, já fazia 4 dias que ele estava no sepulcro, já fazia 4 dias que ele tinha morrido, né? E às vezes a gente pode até se perguntar, né? Mas por que ele demorou? Então, eu vou comentar aqui com vocês, depois a gente faz as reflexões. Quando Jesus chegou lá, tanto, né, primeiro Marta e depois Maria, né, se atiraram foram até Jesus e disseram, né, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus, ele fala para elas então que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá outra vez. Então ele fala muito claramente ele fala muito claramente para as duas que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele certamente viverá outra vez. Bem, existia na verdade uma crença entre os judeus que a partir do 4º dia era impossível alguém ser ressuscitado, porque o corpo já entrava em decomposição. Então eles tinham umas crenças lá que eles diziam que a partir do 4º dia não havia a menor possibilidade de alguém voltar à vida, né? Então Jesus, na verdade, ele voltou no 4º dia por um motivo específico, para mostrar para todas aquelas pessoas que para Deus não existe tempo, não importa o tempo. O poder dele é tão grandioso que ele pode trazer a pessoa de volta à vida independente do tempo que passou. Então ele queria ensinar as pessoas que estavam ali e depois todos nós, né, visto que esse relato foi registrado na Bíblia. E quis ensinar a todos nós que para Deus não existe o tempo. Às vezes faz tempo que a gente deixou um sonho, um projeto e acha que nunca mais aquilo vai acontecer na vida da gente. Deus vai dizer não, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele pode fazer qualquer coisa. E, inclusive, Deus, ele sempre age na hora exata, no momento propício, no momento correto. E com respeito, como eu disse, como eu estava comentando com vocês, que não há, sempre para Deus, sempre há tempo, né, para retomar a nossa vida, para nos trazer de volta à vida. Então, existe um momento certo para Deus nos ressuscitar. Até porque a dor, embora é difícil, né, seja difícil, mas a dor ela tem uma função didática também, que quer dizer isso? Ela nos ensina. A dor ela vem muito para nos ensinar. Dependendo do que a gente está passando, aquela dor nos mostra que a gente tomou decisões erradas, decisões que não deviam ser tomadas. E nós muitas vezes dissemos não para nós mesmos, nós nos anulamos, né? E o ser humano ele é tão complexo, né? O ser humano ele não é só a parte física, o ser humano ele é
o físico, o emocional, o espiritual. Então nós somos muito complexos. Todas essas áreas precisam estar em equilíbrio para que a gente possa estar bem. Então precisamos cuidar em sentido físico, nos alimentar bem, dormir bem, praticar exercício, sim, mas em sentido emocional também precisamos não nos anularmos. Se nós não gostamos de algo, falar. Se nós não gostamos de algo, não fazer aquilo. Então são N situações, não viver aquilo que nós não queremos viver. É difícil, às vezes podemos criar atrito e tudo mais, sim, mas é necessário para a nossa saúde, para que a gente não acabe morrendo em sentido emocional, não acabe adoecendo e acabe morrendo em sentido emocional. Então, como eu disse, a dor, ela tem sua função, ela nos ensina que somos limitados e ela nos ensina que nós somos totalmente dependentes do amor do Pai. E também vem para nos ensinar que o nosso Pai está tão interessado em nós e Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar, Ele pode fazer uma reviravolta na nossa vida. Mas para isso a gente tem que entender que aquela dor não é culpa de Deus e que existe um momento certo dele agir. Existe um momento correto dele agir. É isso que a gente precisa entender. Então, a dor pode ter milhões de razões, mas a solução é apenas uma: o nosso Deus e Pai. E é em Jesus onde todos os milagres acontecem. Então isso é algo que conforta o nosso coração, que enche o nosso coração de esperança, né? Então só tem uma pessoa que pode nos manter longe desse amor de Deus e longe dessa fonte de esperança, que somos nós mesmos. Quando a gente passa por choques emocionais, por traumas, por problemas, seja o que quer que seja, a gente jamais pode culpar a Deus. Porque a gente fala, às vezes a gente não culpa diretamente, mas às vezes de forma indireta a gente acaba culpando, né? Acaba se afastando de Deus. Então quando a gente faz isso, a gente se afasta da única solução, do único que pode nos ressuscitar, do único que pode trazer-nos de volta à vida, o único que pode nos fazer trilhar um novo caminho. Então, que nós não façamos isso, que usemos esse momento de dor, muitas vezes, né, de dificuldade, para criar em nós qualidades como a humildade, a mais pura humildade, a entrega a Deus, a dependência de Deus, também aproveitar esses momentos difíceis para nos aproximarmos mais de Deus, que nada ensina mais do que a dor, né? E é nesse momento que a gente percebe que Deus está segurando a nossa